Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora falar sobre o capítulo 13 de Provérbios. Nós já falamos sobre Provérbios capítulo 1 até o 12. Então nós estamos chegando quase na metade desse livro. Esse livro precioso vai até o capítulo 31, onde eu já mostrei ontem que os dois últimos provérbios, eles não são de Salomão, né? O último provérbio, o penúltimo é as palavras de Agur, paz do Senhor para todos os irmãos, e o último provérbios são palavras, o último dos provérbios, né? Vai ser ali palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Então, os provérbios, de modo geral, são ensinamentos de um pai para filho, isso é, de Salomão para os seus filhos, né? Já o último provérbio é uma mensagem da mãe para o seu filho Lemuel, que era um rei também, né, em Massá. Então vamos lá, continuar. Lembrando que essa mensagem aqui não é apenas para um filho específico de Salomão. Essa mensagem é para o filho de modo geral, né? Então ele fala aqui: o filho sábio ouve a instrução do pai. Então, aí que está um ponto importante, né? Existe o filho rebelde e o filho sábio. Então, você tem a rebeldia, ela geralmente vai levar a pessoa à loucura, né? E aí você tem a sabedoria, que é ouvir a instrução do pai. Mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Eu já cansei de ver filhos que zombam do próprio pai, né? Como se ele soubesse mais do que o pai. Aquela ideia de que tu é um velho, né? Como se velhice fosse sinônimo de antiquado e de que seus ensinamentos não servem mais para essa geração. Ai, ai. Os adolescentes que acham que sabem alguma coisa. Do fruto da boca, cada um comerá o seu bem. É interessante, porque isso nós falamos ontem em Provérbios 12, no verso 14, que diz assim: cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz. Olha, então aqui de novo ele fala, né? Provérbios 13, 2. Lá eu li o 12, 14, e aqui Provérbios 13, 2. Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Então nós precisamos saber o seguinte: nossas palavras têm que ser bem empregadas, tá? Por palavras mal empregadas você perde amizades, você perde emprego, você perde oportunidades, né? Então, do fruto da sua boca você comerá o bem, ou o mal também, né? A Epístola de Tiago vai falar sobre isso e vai falar que não convém que a nossa língua seja um manancial de água doce e salgada, ou seja, não convém que da nossa boca venha jorrar bênção e maldição. Mas os infiéis só desejam a violência. Nós estamos vivendo, é interessante, nós estamos vivendo um período na história onde a violência ela está sendo exaltada. Nós estamos vivendo um período onde a violência está sendo normalizada e que a morte está sendo algo visto com bons olhos quando se trata da morte de outros, né? Infelizmente. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. Olha aí, ó, cada um do fruto da sua boca, né? Cada um comerá o bem. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida. E aí o contrário também é verdade. Quem não vigia nas suas palavras acaba colocando sua vida em risco, né? Mas o que fala demais arruína a si mesmo. Então você vê que a pessoa falar demais, ela fala dos outros, fala de si mesmo, né? Acaba levando ele ao perigo. O preguiçoso deseja e nada tem. Não é porque ele é preguiçoso que ele deixa de desejar, não. Pelo contrário, muitas vezes, quanto mais preguiçoso, mais aumenta os seus sonhos, né? São sonhos daquele que não sabe o custo de se conquistar alguma coisa. Então ele deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Eu vou resumir isso aqui num conceito bíblico relacionado à fé e obras, né? Então, a pessoa ela tem alguma coisa ao seu alcance para fazer, mas ela só pede, ela só ora, mas não faz.
Um exemplo disso é alguém que quer passar no vestibular e não estuda, né? Pode ter certeza que aquela pessoa que nem acredita em Deus, mas está estudando, vai passar e você vai tomar a bomba. Você vai ser reprovado. O justo odeia a mentira, porque a mentira vai contra a justiça, né? Mas o ímpio traz vergonha e desonra. Muitos provérbios aqui são repetições, né? E a ideia é reforçar mesmo na mente do filho para que ele não seja um ímpio, para que ele não seja um tolo, para que ele não seja um ignorante. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Então, por um lado, a justiça guarda, né, quem é íntegro, mas a maldade, que vai ao oposto da justiça, subverte o pecador. Uns se dizem... Olha que verso interessante, né? Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, tendo muitas riquezas. Então, isso aqui é a ostentação daquele que não tem, mas ele se gaba, né? Ele se gaba de ter as coisas, sendo que ele não tem. Vou dar um exemplo de alguns que se dizem ricos sem ter nada. Pessoas que se dizem sábias, são os falsos sábios, pseudo-intelectuais, né? Se dizem ricos em conhecimento sem ter nada, ou até mesmo financeiramente. Outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. E aqui os dois estão errados, né? Porque se a pessoa é rica e se diz pobre, ela não aprendeu a valorizar o que ela tem. Então tem muito disso, pessoas que são insaciáveis, né? Ela tem, ela é rica, mas ela diz que ela ainda é pobre. Um dos segredos da vida é você não se comparar com os outros. Se você ficar comparando a sua vida com os outros, você vai ser sempre infeliz. Sempre vai ter alguém mais bonito que você, sempre vai ter alguém mais rico, mais inteligente, sempre vai ter uma pessoa, você vai ficar a vida inteira inconformado, né? E a Bíblia fala que nós precisamos do contrário, contentar com aquilo que nós temos. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem. Então, por exemplo, você foi sequestrado, e aí qual é o resgate? O resgate é o que você tem. Agora, Salomão vai mostrar aqui uma vantagem de ser pobre, né? Ele vai falar assim, mas o pobre não corre risco de ser ameaçado. Pronto. Você nunca pensou na vantagem de ser pobre, né? Tá aí. O pobre não corre risco de ser ameaçado. O rico, sim. Né? Porque quem vai sequestrar um pobre e pedir ali um resgate, né? Não tem jeito. A luz dos justos brilha intensamente. Tem um detalhe, porque Daniel fala sobre isso, aqueles que ensinarem a muitos brilharão como as estrelas do céu, com o fulgor do firmamento, ou seja, com o brilho, né? Mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Então, você vê que é o oposto, né? Se ela apaga, fica escuridão. Da soberba só resulta discórdia. Então, muitos dos debates, inclusive, tá? Vou tratar um assunto aqui interessante, inclusive em estudos bíblicos, muitos debates, eles se estendem só por causa da soberba dos debatedores, tá? Coisa que às vezes não precisava ocorrer. Mas a sabedoria está com os que se aconselham. Então, a soberba só resulta na discórdia, mas a sabedoria está com quem se aconselha. No capítulo 12 falou muito sobre tomar conselho, né? Tanto o 11 como o 12 também. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Por quê? Porque a pessoa não viu dificuldade em ganhar, então ele acha que vai ser fácil ganhar de novo, tá? Eu vou dar um exemplo, muitas pessoas que ganharam nessas loterias, né? Nas cenas que tem aí, elas, por incrível que pareça, ficaram pobres de novo, né? Eu já vi casos de pessoas que ficaram milionárias na Inglaterra, no próprio Brasil e outros lugares, e elas de repente caíram na pobreza e na miséria. Aí você vê como que pode, né? Como pode a pessoa gastar tanto assim e não há limites para se gastar dinheiro, tá? E você vê o histórico das pessoas, gastaram com vícios, isso são drogas, bebidas, festas demais, né? E mulheres. Então são duas coisas que eles acabaram gastando seu dinheiro aí muito rápido. E é exatamente esse o conceito que Salomão está instruindo seu filho para não gastar. Mas quem ajunta pelo trabalho,
esse a ver aumentar, né? Então, veja bem, quem conseguiu dinheiro com facilidade vai ver o dinheiro dele ir para o ralo, né? Vai acabar. Mas quem ajunta pelo trabalho sabe o trabalho que deu para conseguir. Então, ele vai aumentar esse dinheiro ao invés de ele diminuir, né? Aqui você tem um verso que é um verso interessante. Esperança adiada faz adoecer o coração. Então você tem uma espera, mas a espera às vezes ela está depois da data marcada, né? Então, por exemplo, você está aguardando a chegada de alguém ou de alguma coisa que seja, um emprego que vai chegar, qualquer coisa, e aí ela tem uma data marcada para daqui 5 meses. Então você está na esperança. Só que chega daqui 5 meses, você estava ali, né, já ansioso para chegar aquele dia, chega aquele tal dia, e aí você tem a notícia de que foi adiado. Aquilo ali faz adoecer o coração, né? Entristece mesmo. Desejo cumprido é árvore de vida. Aí sim, quando o desejo é cumprido, você fica todo satisfeito, né? Quem despreza a palavra, e aqui está falando da palavra de Deus, terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Então, muitas pessoas desprezam a palavra. E o próprio Provérbio vai falar aqui, ou Eclesiastes, se eu não me engano, que Deus não ouve a oração daquelas pessoas que recusam ouvir o mandamento. Então é mais ou menos assim. Já que você não quer ouvir a minha voz, eu também não vou ouvir a sua. Entende? Deus tem esse critério, né? Por exemplo, quando você vê o Pai Nosso, a oração chamada Pai Nosso, e ao final dela também, depois do Amém, Jesus fala que se você perdoar as pessoas, Deus também vai te perdoar. Mas se você se recusar a perdoar, Deus também se recusa a te perdoar. Entende? E esse é um princípio importantíssimo. Muitas pessoas param no Amém, né? Mas não precisava nem passar do Amém, porque na própria oração fala, perdoa assim como nós perdoamos. Ou seja, na mesma condição, na mesma medida, na mesma intensidade, na mesma verdade do perdão, na mesma integridade do perdão. Assim como nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus. E se nós não perdoamos, depois do Amém, Jesus fala, porque se perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai perdoará a vós. Mas se, porém, não perdoar os homens, vosso Pai Celestial também não te perdoará. Você imagina, a pessoa está 20, 30 anos orando, mas sem o perdão de Deus, porque ele não oferece o perdão também. Que tristeza, hein? O ensino do sábio é fonte de vida, porque vai te levar a viver uma vida mais correta diante do Senhor. É fonte de vida para evitar os laços da morte, que são muitos. O bom senso ou juízo conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento. Então, a prudência está relacionada com o conhecimento. É interessante por isso que Paulo fala que ele não queria que a igreja fosse ignorante acerca de duas coisas, acerca dos dons espirituais e acerca daqueles que dormem, que são os irmãos que já haviam morrido, né? Que dormiram em Cristo, que essa é a expressão bíblica. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. Nós vemos isso aqui muito hoje nas redes sociais, pessoas tolas espalhando tolice como se fosse sabedoria. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Eu vou pegar esse verso aqui num sentido, vou espiritualizar ele, tá? Vamos dizer assim, para ficar mais claro o que eu vou fazer. O mensageiro perverso se precipita no mal. Aqui eu vou pegar uma pessoa que está trazendo uma mensagem, vou pegar a pessoa que distorce o evangelho. Mas como um pregador fiel, embaixador, né, que é o embaixador do reino, ele produz cura pela palavra de Deus, né? Estou fazendo uma aplicação, tá, irmãos?
18. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução. Lembra que ele tinha falado daquele que rejeita a instrução, né? Ele fala no verso 1, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Agora ele fala, pobreza e vergonha sobrevêm ao zombador, que é aquele que rejeita a instrução. Mas o que aceita a repreensão, que é o filho sábio, será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma. Olha, o que ele tinha falado agora mesmo, né? Ele tinha falado sobre aquela demora para se cumprir, que a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Aqui ele fala de novo, o desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Você vê que tem pessoas que são tolas mesmo, elas são realmente, eu vou usar a palavra bíblica, tolo, não vou usar outra palavra não, né? Pessoas que você orientam, aconselham, o tempo todo ela está olhando para você, balançando a cabeça, fingindo que está entendendo, e aí passam 10 minutos, 20 minutos você aconselhando, entendeu meu filho, entendeu minha filha? É porque isso aí não vai ser bom para você, etc e tal, e a pessoa fala assim, você entendeu? Entendi, você está certo, a pessoa ainda concorda com você. Sai dali e faz a mesma coisa que estava fazendo, porque detestam se afastar do mal, porque são tolos. E quando a gente fala disso, a gente tem sempre uma sensação de que o tolo é uma pessoa que está longe de nós. Não, pode ser um familiar seu, pode ser um parente, pode ser um filho, pode ser um primo, pode ser um amigo. Então nós precisamos entender quando a pessoa está sendo tola. Já aconteceu várias vezes de eu aconselhar casais, né? E ela fala casais de namorado, por exemplo, e você vê uma pessoa, para começar, uma tolice, né? O envolvimento de um crente com aquela pessoa que não é crente. A Bíblia chama isso de julgo desigual. A pessoa já está indo debaixo de maldição porque ela está desobedecendo a palavra de Deus e quer ser abençoado, quer dar tipo um golpe em Deus. É mais ou menos assim, não, eu vou fazer o meu casamento em desobediência, depois eu peço perdão e Deus tem que se virar para abençoar. Sabe, isso é tolice. Vamos aqui. Provérbios 13, verso 20. Quem anda com o sábio será sábio. Ontem eu publiquei esse verso no meu Twitter porque me chamou a atenção. Porque isso aqui resume bem aquele provérbio popular. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Isso não está na Bíblia necessariamente, mas ele está nessas formas aqui. Quem anda com o sábio será sábio. Ou seja, né, tem um outro provérbio que fala que quem se mistura com porco come farelo, né? Então quer dizer, se você anda com o sábio, você vai ser sábio. Por quê? A influência que eu falei ontem, todas as pessoas são influenciáveis. Se você está andando com pessoas sábias, você vai ser influenciado e vai se tornar um sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal, vai ser um tolo também, né? Por isso Paulo vai dizer o seguinte, as más companhias, ou algumas versões está as más conversações, mas o termo principal é companhia, corrompe os bons costumes. Ele não fala pode corromper, não, é uma certeza. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, mas por outro lado também é verdade, as boas companhias elas vão produzir bons costumes. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Eu já vi gente ser pego pela polícia, foi preso, simplesmente porque estava perto de pessoas que andam fazendo coisa errada. Aí depois a pessoa fala, mas tadinho, ele não fez nada de errado, mas ele está lá, o companheiro dos tolos acaba mal. Entende? Então quer dizer, se ele não está praticando, no mínimo ele está sendo conivente com o que está acontecendo ali. Então, biblicamente, é consequência do pecado. A desgraça persegue os pecadores. Só uma coisa para ficar claro, desgraça não é uma entidade, não é uma pessoa, nada disso. Desgraça é a falta da graça, é a falta do favor, tá? Então, muitas pessoas têm medo até dessa palavra. O nome da pelada. Aí você fica pensando, mas que coisa é essa? Não tem nada disso. Desgraça é a falta da graça ou a falta do favor de Deus. Realmente uma pessoa que está em desgraça, ela está em oposição ao Senhor. Então a desgraça persegue os pecadores.
Ah, pastor, todo mundo é pecador. Isso é conversa fiada. A Bíblia não fala que todo mundo é pecador. Mostra para mim um verso onde um apóstolo chama alguns dos crentes de pecador. Por mais que eles estejam lá errados, eles falam os santos da igreja de Corinto. Santos. Ah, mas eles cometem pecado. Sim, mas não são pecador. Pecador é quem vive no pecado e não conserta. Tá? A Bíblia fala lá em 1 João, depois você lê essa carta toda, que ela é pequenininha e linda, maravilhosa, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Agora, isso não faz dele um pecador. O pecador é quem vive. Tanto é que na mesma carta vai dizer que nós não podemos viver na prática do pecado. O pecador, sim, ele vive na prática do pecado. Paulo diz que ele é o principal pecador. Não, Paulo diz que ele foi o principal dos pecadores que foi salvo. Então ele está dizendo ali na pregação dele o seguinte, olha gente, creia que Jesus pode libertar vocês, porque libertou eu que sou o principal, eu persegui a igreja. Paulo fala do seu passado. Ou seja, ele considera que o fato dele perseguir a igreja foi a coisa mais absurda que Deus pôde perdoar. Tá? Mas os justos, então a desgraça persegue os pecadores. Ou assim, a maldição persegue o pecador. E como que ele sai da maldição para ser abençoado? Arrepende, confessa e deixa, certo? Mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos, seriam os netos no caso, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Olha que interessante, um querido irmão nosso que faleceu esse ano me mostrou esse verso. Ele falou assim, a riqueza do pecador é depositada para o justo. E não só esse verso, mas outros versos também, Provérbios, né? Quando ele dizia assim, olha, Deus pode usar pessoas que são a riqueza que uma pessoa ímpia juntou durante a vida dela e abençoar os crentes. Aí eu falei assim, me mostra esse versículo. Ele mostrou esse e outros também. Né? Então, para mim foi interessante ver isso aqui. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde pela falta de justiça. Olha que interessante esse verso. As terras dos pobres dão mantimento em abundância. Isso significaria que eles não seriam pobres e que eles não passariam dificuldade, não teriam fome. Deixariam de ser pobres. Mas isso se perde pela falta de justiça. Se houvesse justiça, eles estariam bem, não seriam mais pobres. Lembrando que nós estamos falando da sociedade totalmente agrícola, né, que trabalhava com a questão de pecuária e agricultura, que é a época de Salomão, era tudo assim, né? Não tinha as indústrias como tem hoje. Então fala-se muito de terra. E terra é vida, água é vida, né? Você precisa de terra, terra precisa da água, e aí você tem tudo que precisa, você tem água e tem comida, né? Então, a questão da pobreza dos pobres que Salomão está mostrando, ela está relacionada unicamente pela injustiça. Se houvesse justiça, haveria riqueza, né? A terra retém a... desculpa, estou lendo a terra aqui. Isso aqui é para os pais. O que retém a vara odeia o seu filho. Não, é porque eu amo. É por isso que fulaninho, nunca corrigi fulaninho, porque eu amo. Então tá. Aí fulaninho cresce, vira adolescente, aí você vai chamar ele de aborrecente, né? Porque você não amou da maneira certa. Porque, mas o amor não é sentimento. Guarda isso no seu coração. Amor é um mandamento. Para início de conversa, amor é um mandamento. O mandamento não está relacionado com as circunstâncias. Porque o sentimento, sim. Sentimento está relacionado com circunstâncias. Hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Hoje estou feliz, amanhã não estou feliz, mas mandamento, independente de gostar ou não, independente de estar feliz ou não, mandamento tem que ser algo que é válido, é estabilizado. O que retém a vara odeia o seu filho. Ele não está falando que o que retém a vara odeia porque ele odeia no sentido, eu não odeio, eu odeio meu filho, por isso não vou corrigir, de propósito. Não, o que ele está falando é que você está plantando um futuro monstro. Aí você vê muitas pessoas depois questionando, gente, eu tratei meu filho, eu criei ele com todo zelo, com todo cuidado, com todo o amor, e hoje ele me despreza, hoje a minha filha me despreza. Tá vendo? Você criou um monstro.
literalmente. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. E a Bíblia fala que o próprio Deus, ele disciplina aquele que ele ama. Ora, Deus ama. A disciplina está relacionada com o amor. Porque a correção, ela não é para destruição. Olha, presta atenção, Salomão não está falando, antes que alguém distorce as palavras de Salomão, ele não está falando de espancamento, né? Ele não está falando de agressões verbais, ele não está falando nada disso, né? Porque tem pessoa que talvez foi maltratado pelos pais, que tiveram pais ignorantes, e eles têm esse bloqueio, e eles acabam entendendo errado as instruções bíblicas, eles acabam entendendo que é para fazer o que os pais fizeram com eles, e não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Tudo tem moderação na palavra de Deus. Quem ama, esse disciplina desde cedo. Eu já contei um caso, eu vou até falar ele aqui rapidinho, da primeira e única vez que eu cometi um furto. O que era? Eu era criança e tinha ali uns 6, 7 anos de idade, eu não me esqueço disso, e um coleguinha meu tinha um apito que a gente colocava no dedo assim, ó, e esse apito é um apito que você soprava ele é um apito, é uma espécie de um anel. Você colocava esse anelzinho de plástico no dedo e soprava, e ele... Aquilo ali eu achei interessante, o meu coleguinha a gente tinha colocado todos os brinquedos para brincar juntos. Na hora de recolher o brinquedo, eu sabia o que era meu e ele sabia o que era dele, mas ele não percebeu que eu peguei. Isso eu tinha 6 ou 7 anos de idade, hein? Eu peguei o apito dele e levei para casa. O meu pai chegou e viu eu soprando aquele apito, feliz e contente, para lá e para cá. Ele falou assim: Felipe, onde você achou esse apito? Aí, eu achei ali fora. Ali aonde? Irmãos, criança é inteligente, criança não é burro não. A gente acha que criança é burro. Não é, eles sabem o que estão fazendo. E sabem quando estão fazendo coisa errada também. Ali, pai, ali aonde? Vai lá, me mostra. Aí quando eu fui lá mostrar para ele onde estava caído no chão, ele falou assim: mas aqui é exatamente onde você e o Juninho estavam brincando. Aí eu comecei a gaguejar, né? E aí ele me pegou e me levou lá na casa do Juninho. Quando ele bate na porta do apartamento lá que a gente morava num prédio na época, aí eu fiquei com muita vergonha, porque eu gostava muito da mãe desse menino. Aí ele falou assim: ó, fulana, o Felipe tem um negócio aqui para te falar. Aí eu falei assim: eu achei aqui, eu vim trazer, eu achei. Como se eu estivesse fazendo uma boa ação. Aí meu pai falou assim: você não achou não, o que você fez, Felipe? Eu achei ali, tava caído. Não tava caído, o que aconteceu? Aí eu tive que falar: eu roubei. Nunca mais eu ousei pegar nada que não fosse meu. Agora, se ele me protege, ele pega ali, às vezes faz vista grossa, fala: pode deixar, pegou mesmo, bom que ele está ganhando, não quero que ele perde. Já vi pais fazendo isso, já vi pais e fingindo que não estão vendo que o filho está cometendo roubo. Eu já vi pais protegendo, e quando vai devolver, ao invés de deixar o filho ir lá e ser responsável pelo aquilo que ele fez, ir lá e tomar a frente. Olha, nós precisamos deixar nossos filhos passar pelas experiências, né? Porque se você não deixar, lógico que você vai preservar alguns pontos, mas tem coisa que você precisa parar de ficar protegendo demais. Que a superproteção, na hora que ele chegar na adolescência e ele entender o que é a vida de verdade, ele vai querer suicidar. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que enfrentar agora um mundo onde o pai e a mãe não tem como proteger eles eternamente. Então a vida fica insuportável. Então eu vou deixar essa mensagem aqui para nós, tá? E para encerrar, vou ler o 24. Que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. Porque Deus faz isso com a gente desde quando a gente se converte. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa a fome. Então vamos encerrar aqui, a gente vai continuar amanhã, a partir de Provérbios 14, sobre a mulher sábia. Que Deus abençoe, compartilhe. Eu vou deixar esse estudo gravado, né? Peço que compartilhe com outros irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quem não viu, né, eu convido a ver desde Provérbios capítulo 1. Vai ser muito importante aí, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, às 11h30, se Deus quiser.